Boa noite, começando nosso 11º Reúna Convida, que é o nosso programa da Reúna, Rede de Humanização do Parto e Nascimento, para tratarmos de assuntos relacionados à perinatalidade, relacionados à assistência humanizada ao parto e nascimento, do qual nossa ONG encampa como ativista esse tema para lidar com políticas públicas, com políticas privadas, com jurídico e problemas jurídicos relacionados a isso. Nossos dois grandes carros-chefes da Reúna são parte política e jurídica. A gente tem um embasamento científico para estudo, além de uma grande abertura da Reúna no Brasil esse ano também, com uma embaixada em cada estado. Então, quem quiser procurar sobre isso, inclusive nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, você vai encontrar o caminho lá. Quem que é embaixadora da Reúna do meu estado, para você ir lá reclamar alguma coisa da parte jurídica ou da parte política. E eu, Braulio Zorzella, médico obstetra, que sou diretor do Departamento de Comunicação, do qual organizamos o Reúna Convida, dentre outras questões relacionadas à comunicação da Reúna. Bom, boa noite a todos. Hoje eu vou falar com pessoas muito especiais sobre trabalho colaborativo na assistência ao parto. Então, eu vou primeiro dar uma boa noite aqui para meus colegas. Boa noite, Edson. Boa noite, Braulio. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, Vilma. Boa noite, Braulio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse momento aqui na Reúna. Obrigada. Boa noite, Ricardo. Olá, Braulio. Olá, meus colegas de debate. A Reúna faz parte aqui de uma longa história minha e fico muito feliz de estar aqui nesse debate. Muito obrigado aí pelo convite, Braulio. Obrigado a você, Ricardo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Braulio. Boa noite a todos aí. Boa noite ao pessoal que está ouvindo. E obrigado pelo convite. Vamos para essa discussão de hoje bem interessante. Valeu. Valeu. Boa noite, Glaucio. Oi, Braulio. Boa noite. Um prazer estar aqui. Boa noite a todas, a todos e a todes. Obrigada pelo convite. Boa noite, Cal. Boa noite, Braulio. Boa noite a todas, todos que estão aqui. Vai ser uma conversa bem legal hoje. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Que bom, gente. Eu também estou muito honrado de estar aqui com vocês. E aí, para quem já conhece o nosso programa, sabe qual é o formato. Quem não conhece ainda, eu vou explicar. A gente tem 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou fazer perguntas direcionadas aos nossos convidados. Depois, no segundo bloco, a gente vai fazer uma roda de discussão sobre o tema. E no terceiro bloco, vocês que estão assistindo a gente ao vivo, podem mandar perguntas pelo chat, que a Tamires, nossa querida secretária, está aqui nos bastidores, recolhendo as perguntas para que a gente responda para vocês nesse terceiro bloco. Então, começando a primeira rodada de perguntas, eu vou conversar com o Edson Borges de Souza, que é médico obstetra no Hospital Sofia Feldman, Instituto Nascer. Ele foi consultor para a Rede Cegonha, consultor no projeto Apsion, na Fiocruz e OPAS, Ministério da Saúde, fundador do curso Prenab, além de eu considerá-lo como um amigo, apesar de a gente se ver pouco, né, Edson? A gente se encontrou muito poucas vezes pessoalmente, mas também considero como um amigo, gosto muito de você. Obrigado por estar por aqui. Edson, minha pergunta é a seguinte: para a gente falar de trabalho colaborativo, a gente tem que... eu gosto sempre de contextualizar e fazer analogias, assim, para as pessoas entenderem, mas o que é isso que vocês estão falando, né? Então, eu gosto muito de comparar com esportes, e se a gente olhar, por exemplo, um time de futebol jogando, aquele ali é um trabalho colaborativo, um time de vôlei, de basquete. Esportes coletivos são trabalhos colaborativos em prol de um resultado, né? Então, quando a gente transporta isso para uma área de saúde, a gente tem que entender como que funcionaria aquela equipe, aquelas pessoas que estão envolvidas para aquele resultado comum, trabalharem de forma colaborativa e para que isso se engaje de uma forma que dê um resultado bom para a gente, né? Para quem está sendo atendido, no nosso caso aqui, as mulheres que grávidas ou homens transgrávidos, que a gente não pode excluir também, a gente tem sempre que colocar as pessoas que têm útero e podem engravidar e os bebês que vão nascer, então a gente está sempre em prol dessas pessoas naquele momento. Aí eu queria saber de você, como médico obstetra, que teve tanta experiência, tanto na prática clínica, quanto como professor de residentes e tudo mais, como você enxerga o trabalho colaborativo do médico obstetra, que é o especialista em obstetrícia de alto risco, versus as obstetrizes ou enfermeiras obstetras, que são as especialistas na obstetrícia de risco habitual, antigo baixo risco. Pois é, bom, na verdade, eu até gosto de chamar mais de baixo risco, antigo risco habitual, eu não sei, enfim. Mas não resta dúvida que para um trabalho tão sofisticado e tão complexo, igual o cuidado no parto,
A presença das obstetrizes, enfermeiras obstetras, é essencial. Isso, nós temos muitas evidências. A gente tem revisão da Cochrane, a gente tem uma revisão publicada em 2014 que identificou 50 desfechos que podem ser melhorados através do cuidado de obstetrizes, incluindo morte materna, incluindo morte fetal, neonatal, diminuição na incidência de cesariana, maior satisfação com o cuidado, menos taxa de intervenções. Então, veja só, as enfermeiras obstetras e obstetrizes, elas têm um papel essencial no cuidado. Aliás, eu até digo que não há como a gente garantir a segurança que a gente deseja no cuidado sem a presença de obstetrizes. Isso é uma coisa que parece muito natural quando a gente está falando do baixo risco, mas, às vezes, as pessoas têm um pouco de dúvida de qual que é o papel da enfermagem no alto risco. Recentemente, aqui em Belo Horizonte, uma maternidade fez aqui um memorando restringindo a atuação da enfermagem no alto risco e nos casos, por exemplo, de indução do parto, dizendo que esses casos eles devem ser exclusivos do médico. Isso é uma contradição e uma interpretação equivocada terrível, porque, veja bem, o alto risco é exatamente aquele caso que precisa de mais cuidado. Se no baixo risco a gente tem um padrão de cuidados, no alto risco esse padrão, ele às vezes é dobrado, ele inclui outras variáveis que também precisam ser observadas, como pressão arterial, como diurese, como saturação, enfim, monitorar a infusão de ocitocina, acompanhar o horário de aplicação ou de administração do misoprostol, por exemplo. Então, assim, realmente me parece muito equivocado quando você diz assim, o alto risco é do médico, o baixo risco é da enfermagem. Foi de propósito, viu? Oi? Foi de propósito. Pois é, veja só, então o baixo risco é uma atribuição da enfermagem. Sim, o baixo risco ele pode ser cuidado de forma integral pela enfermagem. A enfermagem, a enfermeira obstetra, ela, na verdade, eu digo que é uma especialista em normalidade. Isso é bom, nós precisamos de especialistas em normalidades, porque o médico é um especialista em anormalidades, é um especialista em patologia. E a enfermagem é o profissional, a enfermeira, a obstetra, a obstetriz. Eu estou falando no feminino aqui, porque realmente a maioria são mulheres, mas obviamente estou incluindo os homens também, que também são enfermeiros e obstetras, mas é uma simplificação e acho que todo mundo se sinta incluído aí, tá certo? Apesar de eu estar usando o feminino. Enfim, então, o baixo risco, isso está muito claro na literatura e na legislação brasileira, né? Quando a gente pega a própria lei que regulamenta o exercício da enfermagem, lá está muito claro, né? As enfermeiras obstetras e obstetrizes, elas podem ser responsáveis pelo cuidado, identificar a distócia ou anormalidade e fazer as primeiras medidas até que o médico chegue, né? Então, isso mostra muito bem que ela tem autonomia para fazer isso está na lei, né? Acho que é isso, viu, Braulio? Eu não sei como que está o nosso tempo, assim, mas a gente tem muita coisa a falar sobre isso, mas eu acho que é importante ficar bem claro. Ao baixo risco, integralmente da enfermagem, mas a enfermagem tem um papel fundamental no cuidado de mulheres de alto risco também. Eu gosto de falar que é igual o Chitãozinho e Chororó, né? Que uma vez um faz a primeira voz, o outro a segunda, depois inverte, o outro faz a primeira e o outro a segunda, né? Acaba sendo uma dupla ali que canta junto e que acabam dividindo o espaço, né? E em prol do mesmo resultado final ali na frente, né, Edson? E agora eu quero saber, então, da Glauce, que é obstetriz. A Glauce Soares, que é obstetriz, doutora em Ciência de Saúde pela Escola de Enfermagem da USP, parteira domiciliar, diretora do Departamento de Educação e Ciência da Reúna, docente do curso de obstetrícia da USP, coordenadora estadual da pesquisa Nascer no Brasil, no estado de São Paulo, minha companheira da Reúna, Glauce. Quero saber de você, pegando esse gancho, inclusive, em tudo que o Edson falou, você que é especialista no cuidado de baixo risco, né, e que na área de vocês podem ter
podem e devem ter o cuidado integral à gestante, né? O médico que às vezes acaba se metendo onde não deve, e não o contrário, né? Não é a enfermeira ou a obstetriz que acaba se metendo lá no alto risco, que inclusive a gente precisa muito de vocês no alto risco, né? Mas eu quero saber de você, qual a sua visão nesse papel e principalmente onde estamos. Como que é hoje para você, como que você vê que a gente está no Brasil? A gente ainda está engatinhando ou a gente é um embrião ainda nesse assunto? Nossa, pergunta complexa, né, Braulio? Bom, vamos lá, vou tentar juntar um pouquinho aí da minha experiência, né, nesse tempo. Primeiro, agradecer de estar aqui nessa roda. Eu conheço o Vitor, porque nós trabalhávamos juntos numa maternidade, né, Vitor? Então, ficamos por um tempo, assim, e sempre pensando muito nessa questão de um trabalho colaborativo, né? Então, acho que o tema de hoje eu tentava aplicar um pouco lá, né? Trazer, ele sabe disso, né, Vitor? Trazer as residentes, né, para dentro dessa conversa, trabalhar com as obstetrizes também. Então, por exemplo, para mim é muito fundamental que assim, quando uma mulher está sendo acompanhada por uma obstetriz e ela tem uma indicação necessária de uma cesariana, né, que continue esse cuidado também. Então, tentava colocar isso na maternidade, tentava pensar muito sobre as boas práticas, né, e de como a gente consegue manter um cuidado respeitoso, que é a nossa referência lá da OMS, né, do Guia da Experiência Positiva de Parto, para as mulheres, para as pessoas com útero, pessoas que gestam, né? Eu acho bastante importante, assim, nós temos muito a aprender, né? Sempre nessa troca com as pessoas que a gente cuida, é muito importante que a gente amplie a nossa visão também, e isso sendo feito no formato de diálogo, no formato com todos os profissionais envolvidos na assistência, traz muitos benefícios para essa pessoa que está sendo cuidada, né? Então, acho que a ideia é sempre manter, assim, vou falar de uma forma bem objetiva, mas uma otimização de recursos, né? Porque a gente sabe que o médico, ele tem toda uma formação para intervenção, para cirurgia. Então, eu sempre penso que esse é o profissional quando a mulher ou a pessoa precisa de um cuidado de maior complexidade. Os partos de baixo risco, eles são processos naturais, né? Processos fisiológicos da vida da mulher. E é importante que você consiga manter um ambiente que propicie, né, essa evolução do trabalho de parto fisiológico. Então, nesse sentido, como o Edson falou, nós temos as revisões sistemáticas, temos evidências científicas sólidas que garantem que esse é um bom cuidado, sabe? E no Brasil nós temos muitos desafios, né, Braulio? A gente sempre fala isso muito na Reúna, o índice de cesarianas, a própria questão da mortalidade materna. Então, na minha visão, assim, a atuação das enfermeiras obstetras, das obstetrizes, nesse contexto, é uma atuação que traz benefícios e que vai ajudar a combater todos esses desafios que a gente tem na assistência no Brasil, né? E você me perguntou como que eu acho que a gente está. Nós tivemos muitos avanços com a Rede Cegonha, né? E aí a gente teve um período de retrocesso. Eu acho importante também pontuar essa questão, assim, política mesmo, né? Então, nós tivemos aí 4 anos que foram, que a gente foi sustentando algumas coisas, mas que foram difíceis. Nós percebemos, assim, que aumentou a resistência, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito muito que agora a gente está num período, assim, muito fértil de conseguir, de novo, né, trazer isso para a pauta. Por isso, eu acho muito importante que a Reúna faça essas conversas e ampliação mesmo de casas de parto, de centros de parto normal, porque pensando nessa questão da otimização mesmo, tanto dos profissionais como dos locais, né, acho que a gente também pode pensar isso, né, otimização dos locais mesmo. A mulher pode ter um parto numa casa de parto, ela pode ter num centro de parto normal. Então, acho que tudo isso, pensando sistemicamente e aliado aí à questão política, financeira, traz muitos benefícios, né, para a nossa população. Então, mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu consegui trazer exatamente, né, foram muitas ideias, assim, mas é mais ou menos nesse sentido que eu queria falar.
Obrigada. Com certeza. E como eu falei nos bastidores para vocês, todos os assuntos, eles são um grande iceberg, né? E quando a gente consegue destacar a pontinha do iceberg, a ideia é que as pessoas conseguem imaginar o iceberg como um todo, e tanto você quanto o Edson pegaram em pontos chaves muito importantes, né? E eu penso sempre que eu gosto muito de futebol, viu? E eu assisto muito futebol, né? E aí eu fico pensando, bom, se tivesse um time de futebol, tivesse lá 10 goleiros, 11 goleiros no time, o time não ia dar certo, né? Ou se colocasse 11 laterais direitos para jogar, não ia dar certo. Pegando o futebol como um exemplo, mas existe uma posição para cada um, e o conjunto dessas posições é que faz o time ser melhor e ganhar e ter o seu resultado esperado lá na frente, né? E na assistência à saúde é assim, só que a gente ainda está um tempo atrás, bem atrás ainda das equipes de esportes, né? Inclusive, quando a gente for para o segundo bloco, eu vou passar um vídeo para vocês, que por enquanto é surpresa, mostrando um trabalho colaborativo nos esportes, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Agora eu quero chamar a Cal. Brau, Pode você falar, me Edson. permite uma parte aí? Com certeza. Eu estou aqui olhando, fazendo umas contas, né? É um caso de uma indução do parto por um caso de pré-eclâmpsia. Então, eu estou aqui, são 8 páginas de prontuário escritas à mão, no tempo que a gente ainda... Isso é um caso antigo, que a gente não tinha ainda o prontuário eletrônico. E eu contei, nesse intervalo aí de cerca de 18 horas de indução, foram 76 avaliações da enfermagem registradas no prontuário, 3 do médico e uma do anestesista. Só para a gente ter uma noção, ainda mais que a gente não registra todas as avaliações possíveis. Mas é um número muito expressivo, eu gosto demais de falar isso, porque ele ilustra de forma muito objetiva realmente o papel da enfermagem no cuidado desse caso específico, que era um alto risco. E quando a gente vai olhar... normal, né? Logicamente, porque o alto risco não tem que terminar em cesárea, muito pelo contrário, o risco ele é identificado justamente para a gente tentar evitar a cesárea, né? Esse que é o grande ponto do alto risco. E tem outros números também bem interessantes, né, Edson? Por exemplo, se a gente for olhar para os desfechos de parto normal versus cesárea, onde o médico vai ser o executor da cesárea, a gente vai ver que o médico ele vai atuar menos vezes de forma em realização de procedimento do que a enfermeira, que vai estar em todos os casos e atendendo todos os casos, inclusive esse que também vai para uma cesárea, né? Agora eu quero falar com a Cal. A Cal, eu só não sei se eu vou pronunciar seu sobrenome certo. É Muruá ou Murua que eu falo? Eu nunca falei seu sobrenome antes, apesar de a gente se conhecer há tanto tempo. É Murua. Murua, pronto, sem acento. Então a Cal Murua, ela é doula, mãe solo, massoterapeuta integrativa, atuando no cuidado de mulheres, mães gestantes, faz arte gestacional, é cofundadora do Núcleo Seivas, presidente da ADOSP, que é a Associação de Doulas do Estado de São Paulo, participante da FENADoulas, Federação Nacional de Doulas do Brasil, e atende às iniciativas coletivas Acolher e Cuidar Coletiva de Doulas e o Núcleo Seivas. Cal, você como doula, tanto na parte ativista, né, das frentes que você atua, na ADOSP, na FENADoulas e tudo mais, quanto na parte assistencial, se depara aí com atendimento de vários outros profissionais, né? Até nos bastidores eu brinquei aqui que você está no meio de vários fogos cruzados, né? A doula, ela está ali e muitas vezes acaba apagando um incêndio aqui, outro ali, e nem sempre atuando numa equipe onde todas aquelas pessoas sabem o que é um trabalho colaborativo porque é complexo, né? Você ir com uma proposta de trabalho para um lugar falando, olha, eu vou trabalhar de forma colaborativa com essa turma aqui. Só que tem alguém naquela turma ali que não pensa assim e que acha que deve hierarquizar o tipo de atendimento, que é aquilo lá que a gente via no século XX, que a gente não quer mais que aconteça, como um médico chefe de uma equipe hierarquizando atendimento. Me conta um pouco das dificuldades que você, como doula, enfrenta em se integrar e trabalhar de uma forma onde você vai estar com aquela mulher e vai chegar com uma equipe que nem sempre vai estar da melhor forma, trabalhando da forma colaborativa. É um ponto bem interessante, né? Um pouco, acho que fica difícil de falar, porque são muitas dificuldades. Mas o principal é partir do início mesmo. Alguns profissionais ainda não entendem exatamente quem é a doula. Então, qual é o papel de atuação, de fato, da doula? Ficam meio se sentindo acuados de quem é essa profissional, o que ela vai fazer nesse lugar, o que ela pode fazer. Então, tem muita dificuldade nesse sentido.
num primeiro momento, quando é alguém que não está acostumado, que não tem o costume de ter uma doula no cenário do parto, já fica num estranhamento inicial, mas vai interferir no trabalho da obstetriz, vai interferir no trabalho do médico, vai ter alguma questão ali. Então, isso é um ponto muito importante, que a gente está, inclusive, numa luta muito grande para que, de fato, as pessoas tenham acesso ao que é o trabalho da doula e que a gente busca justamente essa integração. Realmente, cada um tem o seu espaço, e quando a gente tem uma equipe que está coesa, que está trabalhando junto, está, de fato, cada um ali, entendendo que o foco é no cuidado daquela pessoa gestante, no cuidado daquela mulher, é muito diferente o atendimento. A gente consegue estar ali, de fato, indo em frente. As mulheres que têm doula no parto, que chegam já com a doula no parto, têm um trabalho antes, tem um conhecimento que foi construído durante a gestação. O trabalho da doula é muito informacional também, não é só ali no parto, né? Então, tem esse caminho que a gente faz antes do parto, para que aquela pessoa chegue já no momento do parto com um certo conhecimento, com uma certa instrução, para que seja uma experiência mais positiva. Então, o nosso lugar é muito de agregar, nunca de ir contra. Claro que, por ter o conhecimento, a gente também sabe até que ponto que aqueles profissionais estão, de fato, indo para uma medicina que realmente faz sentido, que é, de fato, que a gente acredita numa assistência humanizada, respeitosa, né? Então, sim, a doula tem um lugar muito importante até para prevenção de violências obstétricas. Então, se tem um profissional que, de fato, não está com uma medicina ali, que a gente sabe que, de fato, é respeitosa, que está olhando para aquela pessoa que gesta e está realmente cuidando daquela pessoa, ela pode se sentir acuada, no sentido de até que ponto eu posso ir, porque essa pessoa já chega no hospital, já chega na maternidade com informação. Então, ela já sabe dos seus direitos, ela sabe o que ela pode, que ela tem direito a um acompanhante, por exemplo, que ela tem o direito da presença da doula nesse lugar de cuidado. Os estudos também mostram que o suporte contínuo traz também mais satisfação para as pessoas que gestam, para as mulheres durante o trabalho de parto. Então, todo esse cuidado vai sendo integrado, e é muito bom a gente estar junto, principalmente com as obstetrizes, né? Como a Cláudia falou, a gente trabalha muito em conjunto com as obstetrizes também, para pensar no conforto daquela pessoa e entender quais são os melhores caminhos para que esse parto seja desenrolado da melhor forma. E mesmo em cenários que, de repente, precisa ir para uma cesárea, que tem alguma intercorrência, a gente também tem esse papel de até confortar aquela pessoa, de explicar o que está acontecendo ali, trazer para o português claro, digamos assim, né? Tirar um pouco da linguagem técnica, para que essa pessoa seja, então está tudo bem, é isso, continuamos esse suporte, continuamos buscando saúde e bem-estar de ambos, né? Tanto da pessoa que está ali esperando esse bebê chegar, quanto esse bebê. Então, a ideia é sempre integrar e continuar junto, mas a gente ainda tem muita dificuldade em alguns cenários por essa falta de conhecimento mesmo do trabalho da doula. E alinhando com uma coisa que o Edson falou, né, quando ele fala que na enfermagem obstétrica elas podem ter o cuidado integral, né, ou seja, a hora que vai para o alto risco, ela continua lá com o médico obstetra. A doula também tem isso, né? Porque, como você falou, se vai para uma cesárea, justamente aquela pessoa que ela estava se apoiando emocionalmente, ela vai para um momento mais difícil, ainda por cima tiram a doula nesse momento, né? Então, realmente é algo que acaba distorcendo um pouco aquilo que a gente acredita ser, de fato, o melhor trabalho colaborativo possível, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma interjeição entre você, doula e anestesista, eu vou deixar no jeito aqui, que na hora que eu for falar com o Vitor, eu quero saber dele também, e na hora que a gente for fazer a roda depois, eu quero fazer umas provocações nesse sentido. Agora, eu vou chamar o Ricardo Chaves. Ricardo, eu virei seu fã lá no Renascimento do Parque, quando eu vi você falando, nós marcamos a hora com esse bebê para ele nascer, e será que nós escolhemos, nós combinamos com ele que hora que ele vai nascer, né? Depois a gente já se encontrou pessoalmente no Ciaparto e tudo mais,
E eu sou seu fã desde aquela época, Ricardo. O Ricardo Chaves, ele é médico pediatra, professor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, Rio de Janeiro, mestre em saúde pública pelo Instituto de Medicina Social UERJ. Ricardo, você é um médico pediatra que, por tudo que eu já ouvi falar e vi você falando, acredita nesse trabalho colaborativo, até por isso que você está aqui com a gente, colaborando com a gente aqui nessa nossa reunião, né? Queria saber de você, como que você vê, como pediatra, como que deve ser o cuidado ideal de intersecção entre o pediatra neonatologista ali de sala de parto e um obstetra, por exemplo. Eu vou falar uma dificuldade que eu já tive muitas vezes, do estar no final de um parto e ter um pediatra do meu lado ali com o pezinho batendo assim e querendo apressar e falando, viu, você não vai fazer uma epísio? Por que você não vai logo? E com medo que acontecesse alguma coisa. Então tem esse trabalho em dupla ali, que muitas vezes pode ser ruim para o obstetra, ou não, pelo contrário. Hoje em dia eu só trabalho com pediatras que são da minha linha, então a gente está sempre alinhado. Então eu quero saber dessa dificuldade de sala de parto, e depois também uma outra curiosidade minha, que é algo que a gente ainda faz muito pouco, e talvez por impedimento dos hospitais, mas numa visita pós-parto, por exemplo, eu, médico obstetra, poderia muito bem examinar o bebê, e se precisasse prescrever alguma coisa para o bebê fazer, assim como o pediatra poderia examinar a mãe, se precisasse prescrever alguma coisa para a mulher que pariu. Então, como que você vê esses dois pontos, sala de parto, pós-parto, e como que a gente pode melhorar esse trabalho colaborativo entre nós, médicos, obstetras e pediatras? Mais uma vez, Braulio, obrigado. Também acompanho você, a maior parte aqui, alguns aqui eu não conheço, é um prazer estar muito aqui. Eu acho que o trabalho colaborativo, a gente pode chamar também de interdisciplinar, a gente pode chamar de multidisciplinar. Eu acho que ele eu acho que é em tudo, né, Braulio? Eu acho que ninguém mais é dono da verdade, né? Eu estou ouvindo todos os colegas aqui falar, eu fico pensando assim, eu vejo assim, o parto do risco habitual, a gente já não tem dúvida e a gente já entendeu a importância dele. Então, especialmente, eu estou muito no mundo também hospitalar, na universidade, também hospitalar fora da universidade, e o médico, eu acho que a gente aqui tem que cortar na carne diante dos nossos colegas aqui da mesa. Somos nós que precisamos melhorar muito o entendimento do trabalho colaborativo. A resistência desse trabalho, ele está no meio médico, principalmente. Ele é uma resistência quase estrutural, ou se não estrutural, para usar essa palavra que a gente está usando aí muito, para falar do racismo, para falar do machismo. Ele, assim, a gente precisa formar os médicos com uma ideia do trabalho colaborativo, do trabalho interdisciplinar. Essa metáfora do futebol é maravilhosa. Se tiver 11, porque o médico se acha o centroavante, né? Ele se acha o cara que vai fazer o gol, né? O cara que vai correr para a arquibancada e vai ser o comemorado. O médico é o Romário, é o Gabigol, é o Messi, né? E se não tiver o goleiro, se não tiver o lateral, se não tiver o meio-campo, se ele inclusive não receber a bola, ele não faz gol. Então, assim, essa metáfora é ótima, e talvez o corte na carne seja em nós, né? Porque, assim, eu vejo, por exemplo, às vezes, um desfecho de uma cesárea, de uma urgência. Por exemplo, se não tem ninguém na cabeceira dessa mulher acolhendo esse sofrimento, acolhendo essa dor, acolhendo essa incerteza. Esses dias eu estava numa indução de um parto, e ela foi uma indução que acabou em 6, 7 centímetros, o parto não avançou, foi indicada uma cesárea intraparto super bem indicada, havia quase um acretismo placentário que foi identificado na hora. Esse útero virou uma folha de papel e tivemos que viver uma esterectomia imediatamente ao nascimento, uma urgência absoluta de uma hemorragia. A gente tinha uma enfermeira obstétrica em todo o acompanhamento. Ela grudou ali na cabeceira da mãe, ela ficou ali, e ela foi fundamental a presença dela ali, porque a gente não podia parar para dizer para a mãe, para o pai, que estava fazendo uma esterectomia. A gente teve que cuidar do choque, teve que cuidar do sangramento. Então, assim, isso que o Edson colocou agora, quer dizer, muitas vezes a gente não se dá conta da quantidade de intervenções positivas que ocorreram e que a gente estava fora da gente como médico.
entendeu? Então, assim, eu acho, eu adoro trabalhar em equipe, eu acho que a gente não é mais dono da verdade. O que está difícil, eu, por exemplo, quando eu estou numa equipe hospitalar que eu não escolho, quando eventualmente eu estou numa equipe privada que eu também não escolho porque eu sou procurado, é muito difícil convencer colegas a tomarem decisões diferentes. Então, para nós aqui é muito confortável estar em equipe que a gente escolhe, ou estar em equipe que a gente construiu na instituição, que pensa muito parecido. Se a gente pensar na mulher, na família, no bebê que está aí nascendo, é um desafio em nome deles a gente estar num lugar que aparentemente tem animosidade e não ficar batendo o pezinho, porque não me deu o bebê, porque eu vou dar o bebê. E eu já tive uma vez um parto, infelizmente, que foi feito um episo, eu fiz uma cara, isso tem anos, graças a Deus. Eu não estava, eu não estava absolutamente nessa, não era uma escolha minha, foi uma urgência, e eu fiz uma cara quando eu vi o episo, para que esse episo? Mas eu também ali, a mulher tendo um bebê, né? Aí, quando um bebê nasceu, ela foi lá e ligou o cordão imediatamente. Aí minha cara mudou completamente. Eu fiquei mal-humorado mesmo, entendeu? Eu olhava a mãe, eu estava ali acolhendo o bebê, e fiz uma cara. Aí quando a colega foi falar comigo lá fora, eu falei, poxa, isso. Ela falou, liguei o cordão de propósito mesmo, porque eu vi você ali daquele jeito. Poxa vida, ela prejudicou o bebê, não foi a mim. Entendeu? Eu não sou o pai dessa criança, eu não sou o companheiro dessa mulher. Agora, ela prejudicou o bebê, então esse trabalho é fundamental, Braulio. E a resistência está em nós, está em nós. Então, se você tem ali, por exemplo, nas equipes mais aqui no Rio, que são, vamos dizer assim, privadas, quando eventualmente um parto que ocorre muito rapidamente, e eu não consigo chegar, por exemplo, que vai o plantonista do hospital, isso a gente também já conseguiu mudar. Mas a primeira coisa que ele faz é ligar a luz. A primeira coisa que ele faz é ligar a luz da sala. E a gente fala em aula, a gente fala. Eu aqui nesses currículos, o Edson colocou, eu fui também consultor do Apsion. Se tiver alguém aqui do Ministério da Saúde nos ouvindo, eu estou esperando as novidades na área materna infantil do Ministério da Saúde, que a gente está precisando ouvir para retomar o Apsion, para retomar as avaliações de fisiologia, de humanização, de atualização das equipes no Brasil inteiro, que o Apsion fazia. Eu sei que o Ministério da Saúde está com um buraco enorme. Esses 4 anos que passaram aí foram um abismo. Eles concentraram nas vacinas, eles concentraram, que a Glauce falou, né? Foram 4 anos de trevas, né? Assim, eu estou muito à vontade de falar isso, eu não tenho nenhuma restrição, né? 4 anos de trevas. E a gente precisava, na área materno-infantil, retomar as atividades que eram lindas, a qualidade da assistência, e era um trabalho colaborativo. Por exemplo, o Apsion foi liderado pelo grupo da enfermagem da UFMG, e tínhamos nós ali, médicos, obstetras e outros profissionais, falando nos cursos. Então, assim, é uma questão de construção de saúde está em equipe. A equipe pode ser escolhida e pode ser formada, como a gente fala metaforicamente, trocar o pneu com o carro andando. Eu estou toda semana naquele plantão, eu vou me aliando, eu vou discutindo, eu vou recebendo a enfermeira, eu vou recebendo a doula, a gente vai formando uma equipe, ela vai me recebendo, ela vai entendendo o meu modo de trabalhar, eu vou entendendo o trabalho do profissional, às vezes entra um psicólogo, num evento que tem um desfecho ruim. Então, assim, ninguém mais é dono de nada, Braulio, ninguém mais, se sentir dono, está morando no século passado. O século atual é da divisão de tarefas, divisão de recursos, divisão de decisões, inclusive com os pacientes. Eu quero dizer isso, que não é muito a área do trabalho colaborativo, mas a decisão compartilhada, ela é inclusive com as crianças, ela é inclusive com as famílias. Isso que a gente está conversando aqui é um mundo que se abre se a gente sair do nosso lugar de falso empoderamento, entendeu? Onde cada um só sabe ou então tem que ser do jeito que eu funciono. Eu quando chego para ver um bebê, eu estou olhando a mãe, eu ligo para você, Braulio, olha, eu estou aqui com uma ferida no seio, eu estou aqui com o peito empedrando, eu estou aqui com acabou o parto, mas ela está em potência, eu consigo ver isso. E aí eu te aviso, eu posturo, eu ajudo. Eu acho que é isso, no aleitamento. Eu acho que a gente não pode mais ser dono de nada, mas eu quero muito que quem nos ouça
não são os filiados da Reúna. Eu quero muito que quem nos ouça sejam os que estão na instituição, os professores das universidades, os catedráticos, se dizem catedráticos, essas pessoas que estão precisando nos ouvir, porque a gente vai passar uma noite aqui falando da revisão Cochrane, dos artigos publicados, da Academia Americana de Pediatria. Uma vez eu fui fazer uma prova de residência, eu tive que tirar essa questão. Mas está escrito no Nelson, o livro de pediatria mais clássico, que a presença da doula no pré-parto encurta o trabalho de parto. Está escrito isso no Nelson. Eu quis botar isso numa questão de prova de residência, me pediram para tirar. Porque isso era um assunto que ia dar confusão. E está Ia dar escrito polêmica, no Nelson, né? está escrito no Nelson que a presença da doula, ela é tudo que a Cal falou aqui, tudo benéfico em relação ao cuidado contínuo com a mulher em trabalho de parto. No livro de pediatria, Nelson é o livro mais careta e mais amplo e mais técnico do grupo que trabalha com pediatria. Então, esse assunto aqui é fundamental ser conversado. Pois é, e como toda... Nossa, meu cachorro invadiu aqui agora. Ela é querida. E como em toda banda, se você não tiver uma pessoa ensaiada ali para tocar junto, né? Ou se tiver um de um estilo musical, outro do outro, que não se conversaram muito bem, a coisa não anda bem, né? E as bandas de música são perfeitos trabalhos colaborativos, né? Uma orquestra sinfônica é um trabalho colaborativo perfeito, onde está todo mundo ali alinhado para que a música saia de forma afinada, né? E é o que você falou, quando você encontra que pessoas estão tocando outra música, no outro ritmo, né? A coisa não anda da forma que a gente gostaria que andasse, né? Agora eu vou falar com a Vilma, minha amiga também, Vilma, lá de Palmas, da cidade mais quente do mundo. A Vilma, que é fisioterapeuta, tem, né? Mas das que eu fui, acho que é a mais quente que eu fui até hoje. A Vilma é fisioterapeuta, acupunturista e doula, criadora do pioneiro projeto Gestar Feliz, de preparação de casais para o parto desde 1985 em Palmas, Tocantins, quando passou a atuar na área de obstetrícia, especializada em terapia manual, RPG e método Busquet. Vilma, você tem várias atribuições aí, e muitos anos também de trabalho nessa área, né? Você atua como fisioterapeuta no pré-natal também, bem como na sala de parto. E também tem a visão da doula, por atuar como doula, então você acaba cumprindo mais de uma função aí, então você acaba estando presente muito no todo esse cuidado pré-parto, pós-parto, né? Como que você vê hoje em dia a aceitação da entrada da fisioterapeuta nesse cenário, tanto de pré-natal quanto de parto, pós-parto, e bem como o que a fisioterapeuta tem para oferecer, como o Ricardo falou, a gente quer que outras pessoas ouçam a gente, né? A gente já sabe o que a fisioterapeuta faz, a gente quer que isso aqui chegue nos ouvidos, e não só de uns profissionais, Ricardo, de muitas mulheres, porque as mulheres que cobram depois, né? As pessoas que vão parir, as pessoas que têm útero, que vão cobrar depois lá do outro, viu, mas não tem uma fisioterapeuta aqui, não tem uma doula aqui, e aí o gestor daquele hospital fica pensando, então acho que tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente aqui pela demanda das mulheres. Então, Vilma, me conta aí de pré-natal, de parto, e o que a fisioterapeuta pode fazer por essa mulher. Então, é importante dizer que também para mim, né, você falou desde 85 em Palmas, não, Palmas foi criada em 1990, né, quando eu cheguei aqui ainda na hora que eu falei, norte de Goiás. Acho que 85 não tinha Palmas ainda. E aí, como fisioterapeuta, assim, para mim também, foi uma coisa muito natural e é muito legal ver como hoje já avançou. Mas, inicialmente, a minha ideia como fisioterapeuta era trabalhar fisicamente com as mulheres que estavam grávidas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer trabalhos com o doutor, na época que eu estava ainda em Campinas, e nessa ocasião, e já conhecendo o trabalho de que foi realizada uma pesquisa sobre parto de cócoras, e na época, eu tive o primeiro contato com isso. E ao vir para cá, sendo a única fisioterapeuta numa cidadezinha de 40 mil habitantes, sem paciente, a ideia falou, vou trabalhar com gestante. Então, trabalhar com gestante era a minha formação como fisioterapeuta, eu tinha esse conhecimento para trabalhar fisicamente, entender a fisiologia da gestação, as mudanças da biomecânica do corpo
o que acontece em relação às causas mais comuns de dor, de desconforto na gestação, como evitar que elas tivessem esses desconfortos que às vezes ou um ganho de peso a mais, ou também uma alteração de pressão arterial, como eu poderia propor algumas atividades para que elas pudessem ter uma gravidez mais saudável, com desfecho de um parto mais adequado e um parto normal, que até então era o parto normal. Aqui no interior do estado, a gente não tinha muito essa realidade de cesárea como é hoje. E nesse momento, então, a gente começando a trabalhar com isso, a gente também conseguiu criar, já nesse momento, entender que a gente, para participar dessa atuação colaborativa, felizmente, eu fui muito bem recebida pelos médicos na época. E a gente começou, então, a mostrar que trabalho que a gente poderia fazer com essas mulheres. E comecei, nessa mesma época, ir com as mulheres para os hospitais, acompanhar o parto, e fazer coisas que, na verdade, eu achava que eu poderia ajudar, uma massagem, um exercício, uma posição, e trabalhar também com a mulher durante a gestação, a parte do assoalho pélvico, né, as queixas de incontinência urinária, as queixas de dores, né, uma pubalgia, enfim, existia um espaço muito importante para ser trabalhado. E aí esse trabalho começou, e a gente teve também aqui muitas resistências, como fisioterapeuta também. Foi até por isso que eu comecei a ouvir falar sobre doula, na ocasião até que eu conheci a Fadinha, que tive a oportunidade de conhecer o Ricardo, já lá em 2011, 2010. Quando então, eu fui fazer um curso de doula e aí descobri que eu já fazia muitas coisas, né? Eu já fazia um apoio contínuo, eu já estava dando apoio para aquelas mulheres do ponto de vista emocional, né, de estar com ela, porque naquela época, lembre-se, não havia acompanhante, né? As mulheres não tinham direito a acompanhante. Então, muita coisa mudou nesses últimos anos, né? Aqui em Palmas, a gente vem acompanhando todo o movimento a partir dessa época do movimento de humanização do parto e nascimento, quando, então, a gente começou a perceber que esse trabalho poderia ser muito mais amplo e muito realmente colaborativo se a gente tivesse a compreensão desse trabalho que nós, como fisioterapeutas, podemos fazer. Trabalhando a mulher do ponto de vista do assoalho pélvico, mas não vendo aquela mulher só como um assoalho pélvico, um períneo, mas vendo que aquele corpo todo está tendo uma mudança e precisa ser trabalhado. Vendo que a mente precisa ser trabalhada, precisa ter informação sobre aquela gestação, o que está acontecendo com ela, cuidados com o bebê, como vai ser depois. Falar do emocional. Então, desde dessa época, a gente já vinha entendendo a importância de ter outras pessoas, né? Outros atores, outros profissionais juntos, para que a gente pudesse realmente conseguir esse êxito da mulher ter lá realizado o seu parto e que ele fosse da melhor maneira possível, que fosse uma experiência boa para ela, que ela saísse daquele momento feliz, né? Então, a gente vem nesse caminhar e hoje, mais recentemente, é muito importante a gente ver como mais recentemente a fisioterapia vem mostrando esse papel, mostrando como nós, hoje, na sala de parto, podemos fazer, às vezes, algumas coisas que corrigir uma postura, fazer alguma manobra que possa recolocar um músculo que está mais tenso, melhorar uma postura para ajudar um bebê a encaixar melhor naquela posição, juntamente com a obstetriz e com o médico, que ele sim vai fazer o toque lá, vai falar, olha, a cabeça está de tal forma, de tal jeito, ele está parado em tal lugar, está no plano tal, e a gente, então, também ter esse conhecimento para poder, juntamente com o médico, não vai ser a gente que vai fazer ali o toque naquele momento, não vai ser a gente que vai fazer nada, assim, no papel de ninguém, não vai entrar no papel do médico, mas a gente vai, sim, colaborar para que aquele processo aconteça e que o final, né, no caso de uma fisioterapeuta na sala do parto, é que a gente possa ajudar para que o desfecho seja o melhor possível. E no caso, principalmente quando é o caso do parto normal, que está ali mais demorado, um pouco mais difícil, mais obstruído, né? Mas o nosso trabalho começa antes, desde a parte da preparação, através da fisioterapia pélvica, através da preparação global, física para o parto, porque tem que ter um olhar do fisioterapeuta no sentido
de compreender essa fisiologia, né? É o nosso papel enquanto profissional, isso, usar o exercício que a gente chama da cinesioterapia, né? O exercício de forma terapêutica, para que a gente possa conseguir aquele benefício. É um caminho que está sendo construído ainda em muitos lugares, a fisioterapia vem mostrando essa importância e atuando também junto com o doula. Aqui, por uma construção, eu sou doula, mas em muitos lugares hoje a gente tem fisioterapeuta e doula, porque a fisioterapeuta não necessariamente precisa fazer um apoio contínuo. Se tiver uma doula, ela pode ir ali fazer uma intervenção específica, fazer ali o que é da competência dela, e a doula que vai ficar como esse apoio contínuo. E no passado, Vilma, várias profissões elas vão derivando assim e abrindo, né? Tinha aquele médico antigamente que era um médico de parto ou infarto, né? Ricardo? Cuidava de tudo, né? E eu morei numa cidade pequena e que não tinha anestesista. Era exatamente isso. E o Vitor? E eu, até com o Vitor, eu já vou apresentar ele já, mas a gente trabalha juntos. E eu já falei isso para ele, que eu fiz anestesia mais de uma vez na minha vida, porque não tinha nem anestesista lá naquele lugar, né? Então, a gente vai derivando as profissões, né, e abrindo a equipe, justamente para cada um conseguir fazer o seu papel da melhor forma, e é isso que você falou, né? E de forma muito ruim, às vezes, aqui em São Paulo, principalmente, às vezes uma fisioterapeuta, ela tem que se tornar doula para conseguir entrar no parto, porque não permite que a fisioterapeuta entre, mas permite que a doula entre, né? E uma outra passagem curiosa também, que eu tenho sobre a fisioterapia, a gente estava no projeto Obstar aqui em São Paulo, né, numa aula de fisioterapia pélvica, então estava a Roberta Torlai, que é uma querida fisioterapeuta, dando aula para a gente, tinha 22 médicos assistindo a aula, tal, e anotando, e ela falando das posições pélvicas e da bacia, e não sei o quê. Aí teve uma hora que uma médica largou o caderno e falou, ai não, gente, eu não consigo entender tudo isso que ela está falando, não consigo aprender. Aí o outro virou para ela e falou, então, você tem que fazer uma faculdade de fisioterapia para aprender tudo isso que ela está falando, né? Aí ela falou, agora eu entendi, é isso mesmo. Porque a pessoa estava lá anotando tudo como se ela fosse executar aquilo e fazer aquilo. Eu falei, não, gente, calma, a fisioterapeuta ela fez a faculdade dela, a especialização dela, para ela saber fazer essas coisas. A gente só tem que saber o que ela é capaz de ajudar e como ela pode ajudar e como que a gente pode convocar essa ajuda dela, né? E não sentir que essa pessoa está ali interferindo ou fazendo algo que não no seu lugar, né? Mas Exatamente. Essa coisa da colaboração, isso que você falou é muito importante, porque a gente hoje já tem uma equipe, mas muitas vezes a gente tem outros profissionais que a gente chega numa equipe nova e que às vezes tem aquele olhar e acha que a gente vai chegar para fazer ou dar palpite ou se meter naquele trabalho. Isso, como doula, a gente vive muito isso, né? Então, não é nosso papel intervir, mas a gente pode sim fazer o nosso papel. E à medida que a gente também, como profissional, mostra, olha, nesse caso a gente pode fazer isso, que é meu papel e não o seu, eu acho que também as pessoas vão percebendo e dando o devido valor a cada profissional, entendendo que é isso que você acabou de falar. Não preciso fazer uma faculdade de medicina e nem fazer um curso de obstetriz, porque eu tenho um papel que, para mim, me satisfaz, eu sei que eu posso contribuir e me faz feliz. É bem isso mesmo, Vilma. Bom, e agora eu vou falar com o Victor Dourado, e antes de apresentar o Victor, pode já colocar o Victor na tela aqui comigo, eu gosto de... Tem umas gestantes que às vezes perguntam, viu, Victor e turma, fala assim, qual que é a diferença, por exemplo, da doula e da enfermeira, né? Tem muita gente que não sabe, né, Cal? Fala assim, qual que é a diferença? O que uma faz? Aí eu falo assim, olha, vou explicar de um jeito bem prático para vocês, que você vai entender, depois a gente desdobra esse assunto. Eu falo assim, o Chitãozinho Chororó da obstetrícia é o médico obstetra e a enfermeira obstetra, ok? O Zezé de Camargo e Luciano, da dor, é a doula e o anestesista. Tá? Então, você tem ali uma dupla, que são pessoas que estão ligadas, logicamente que a gente desdobra esse assunto em vários outros, mas de forma pragmática, a pessoa que vai lidar da forma de conforto físico e emocional com métodos não farmacológicos de alívio de dor, que é a doula, assim como o anestesista vai entrar naquele cenário onde os métodos são farmacológicos, mas eu vou querer saber do Victor também, onde que o anestesista entra quando não tem a parte farmacológica, que isso é bem importante, porque uma coisa é ir lá aplicar anestesia, ok, né, mas eu vou apresentar o Victor, e aí vou querer saber isso dele. O Victor Vilela Dourado é médico anestesista, graduado na Unicamp, com residência em anestesiologia pela Santa Casa de São Paulo. Ele é integrante do coletivo de anestesia obstétrica, que é um grupo fantástico aqui de São Paulo de anestesistas que trabalham em prol de assistência obstétrica,
e é presidente também do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Não sei se seu mandato já acabou ainda ou não, mas eu quis colocar aqui também, porque isso é um papel bem importante que você tem com a gente aqui, Vitor, e que defende bastante o lado progressista político dentro da medicina, se é que a gente pode chamar dessa forma, né? Bom, entendedores entenderão, né, Ricardo? Então, Vitor, então me conta aí essa história que eu falei agora do Zezé de Camargo e Luciano, dessa interação que existe doula e anestesista, porque tem gente que eu falo isso falando, o que tem a ver a doula com anestesista, e em que pé que está a atuação do anestesista fora da parte farmacológica também? Bem, boa noite, pessoal. São muitas perguntas, né? Você sabe que eu gosto de falar bastante, mas esse pontapé serve para muitas coisas. Primeiro que eu queria colocar que essa pergunta já levanta uma questão de cara, que a dor, ela não é um fenômeno meramente físico ou biológico, né? Então, para a gente começar a discussão, parte daí. Porque, senão, a gente ficaria achando que é simplesmente uma maquininha que a gente liga e desliga, né? E é interessante ver que na questão do parto, então, as questões não só físicas do parto, as alterações físicas do parto, mas a questão psíquica, a questão sociocultural, tudo isso tem uma interferência muito grande na questão no desenvolvimento do trabalho de parto e na construção social do que é o parto, né? Então, por exemplo, a questão de ficar, a gestante ficar sozinha durante o trabalho de parto, a Vil estava comentando agora com relação à presença de acompanhante e tudo, a questão de ficar sozinha, de se sentir fragilizada, ou até mesmo hostilizada por uma equipe que ela não conhece, por um ambiente que ela desconhece, tudo isso são fatores que levam ao desconforto da gestante, que aumenta a sensação de, essa percepção de dor, né? Porque essa percepção de dor, no final das contas, ela tem um componente subjetivo muito grande, muito amplo. Inclusive no aspecto sociocultural, né, nossa sociedade cristã ocidental aí, tem até a dor do parto encarada até como uma punição bíblica, né, parirás com dor para gestantes. Então é uma coisa, uma construção de sofrimento, de um pesar, algo que vai ser penoso, exatamente também por uma questão de redenção pelo sofrimento que a gente tem nessa nossa sociedade. Então, é importante a gente entender que é isso, não é meramente um fenômeno físico ou biológico, então vai para muito além disso. E aí, para além de tudo, ainda tem a questão da violência obstétrica, né, possíveis casos de violência obstétrica, ainda a questão de limitação de autonomia, tudo isso vai interferir na percepção que a gestante tem com relação a desconforto, a dor. Inclusive, tem um estudo interessante que ele mostra que a presença de acompanhante é o fator que elas mais associam, a ausência, né, do acompanhante é o fator que mais se associa com a sensação de desconforto, dor, inclusive solicitação de analgesia, né, a percepção de que está doendo mais, e que, na verdade, ela está se sentindo hostilizada e fragilizada. Daí, entrando um pouco no ponto que você colocou com relação à questão farmacológica e não farmacológica, é interessante a gente ver que a questão da entrada das técnicas farmacológicas, ela não significa o fim das técnicas não farmacológicas, né? Quando a gente pensa, onde já parte desse pontapé inicial, de que a questão da dor não é meramente fenômeno físico-biológico, né? Esse fenômeno, essa construção como um todo, então, obviamente, o acolhimento da equipe, né? E não só na doula, né? Mas da equipe como um todo, o acolhimento, o conforto que a equipe pode passar para a gestante, para a família, é algo que é super importante no segmento do trabalho de parto, inclusive se, por exemplo, o parto acabar evoluindo para cesárea, né? Mesmo com, e aí pensem bem, mesmo com um controle, uma anestesia, né? Não só uma analgesia, mas um controle da passagem de estímulos muito maior, né? Da sensibilidade, ainda assim, a questão do conforto, do acolhimento da equipe, na verdade, se torna ainda mais essencial. Então, para a gente ver que não acaba, né, nem só depois do momento da analgesia, mas até mesmo no momento de cesárea. E com relação à analgesia, o próprio nome fala também. A analgesia, a ideia não é um controle completo, uma ausência de sensibilidade completa. A analgesia é para diminuir o incômodo da dor, para que isso não seja um impeditivo para o desenvolvimento do trabalho de parto. Então, a questão de melhorar a sensação de dor para que se torne algo menos desconfortável, isso não prescinde da necessidade de continuar tendo as outras técnicas, né? Tanto com relação a posições, com relação às técnicas os exercícios na bola, aromaterapia, todos esses fatores que, por mais que não sejam mais eficientes que a analgesia em termos de controle direto da dor, mas são muito relacionados com a satisfação geral da gestante. Então, assim, eu acho que não dá para responder tudo, Braulio. Você fez muitos comentários para isso, é muito pouco tempo,
mas assim, para essa nossa ideia de que esse nosso cuidado, né, e assim, quando eu falo isso, da questão não farmacológica, do acolhimento, não só a questão da doula, mas como a gente está falando aqui mesmo, né, com relação à equipe multi, né, a equipe que está acompanhando a gestante como um todo, né, a presença do acompanhante, para além da equipe, o acompanhante que vai estar junto com a gestante. Então, tudo isso é algo que é essencial, fundamental, e que se torna a analgesia farmacológica em si um detalhe junto a todo esse contexto. E deixa só um último comentário que você perguntou com relação à questão do anestesista. Eu não vou ficar... É ruim ficar em causa própria, né? Ficar meio que se autoproclamando. Mas, assim, o papel do anestesista, para além da questão até do cuidado da dor e da integração com a equipe, a necessidade de uma integração efetiva com a equipe, tem ainda a questão dos riscos também. Por exemplo, no caso de formas... o nosso colega estava comentando agora há pouco, com relação a uma paciente que fez um caso mais grave, um sangramento mais agudo, uma situação que coloca em risco a vida, tudo isso o anestesista vai estar ali presente e auxiliando a equipe como um todo para poder ter um desfecho favorável. Então, o papel do anestesista também nesse sentido, para além da questão da dor, para além da questão da anestesia para cesárea, é do cuidado da gestante como um todo, para garantir o resultado favorável. Inclusive, e é isso que você estava mencionando também na integração da equipe, a gente, eu, Rafael, alguns dos nossos colegas, tem o curso de reanimação neonatal também. Então, a gente também participa também nos casos que o bebê, ao nascimento, tem alguma necessidade de reanimação, a gente também atua junto ao bebê. Então, enfim, eu fico brincando com o acompanhante, geralmente, se ela passar mal, ou se você estiver se sentindo mal, me avisa também, estou aqui para cuidar de todo mundo. Então, muitas vezes é o acompanhante que está passando mal e a gente precisa cuidar também. Enfim, são várias coisas, eu não vou ficar me alongando aqui. Obrigado, pessoal. Vitor, eu gosto muito de ouvir você falar, você e o Rafa também, quem viu no cartaz que estava anunciado o Rafa Romero, que é o parceiro do Vitor, ambos, Ricardo, Edson, a Cal conhece já, mas imagina que bom que é trabalhar com anestesista que pensa desse jeito, né, que toca a mesma música e que está afinado com a gente, né, em prol da mesma causa, em contrapartida de quantas vezes que eu já precisei brigar com anestesista em sala de parto. Eu conto para o Vitor sempre, tem uma história numa cidade que eu morei, que eu indicava analgesia, ok, o cara fazia analgesia e tal, daí não evoluía, parava tudo, falava, putz, vai ter que ser cesárea. Ele virava e falava, não, pode fazer cesárea, que essa dose que eu fiz aí serve para cesárea também. Ou seja, pessoa que está totalmente desalinhada com aquilo que a gente propõe, né? Bom, nós vamos fazer um intervalo agora, mas não será um intervalo comercial, porque a Reúna ainda não tem patrocinadores, logo espero que tenhamos. Quem estiver assistindo a gente quiser patrocinar a Reúna também, estamos abertos a isso. E nesse intervalo, eu vou passar um vídeo que eu prometi que eu ia passar. O vídeo tem exatamente 2 minutos, que é um tempo de a gente dar uma respirada, levantar, esticar as pernas, todo mundo assistir, que é um exemplo de um trabalho colaborativo, numa outra área que não tem nada a ver com a gente, mas que dá para unir um pouco de tudo isso que a gente foi falando aqui, imaginando como era lá na década de 60, até porque esse vídeo ele vai comparar mesmo, década de 60 com o momento atual em relação ao esporte. Assim que vocês assistirem, vocês vão entender a diferença e como que um trabalho ele pode se aprimorar quando ele é colaborativo e como que melhora o resultado infinitamente, que é quase imensurável essa melhora do resultado que vocês vão ver nesse vídeo. Então, vai ficar passando por 2 minutos, só vai ficar o vídeo aqui na tela, na sequência a gente volta para fazer nossa roda de conversa. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch.
The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Bom, pudemos perceber aí uma pequena diferença de resultado, né? Para quem não entende inglês, mas acho que estava bem explicativo ali, o vídeo estava autoexplicativo, né? 1963, em uma troca de pneu da Fórmula 1, tinha um cara lá martelando a roda para conseguir tirar, e não conseguia, aí o outro vem, ajuda a apertar, os caras demoram 2 minutos para trocar pneus do carro, abastecer, o outro limpando a viseira, enquanto agora um carro de Fórmula 1, ele para 2 segundos, o carro já está apto a funcionar novamente, né? Mas o que a gente pode observar de diferença ali de um vídeo para o outro é o número de pessoas envolvidas, né? A gente vê que no primeiro vídeo tinha 3 caras ajudando, e no segundo, se vocês perceberem, tinha 4 em cada roda, para começar. Então, a gente tem 16 pessoas ali da equipe, mais 2 cuidando do abastecimento, são 18 pessoas, né? Eu sei porque eu já assisti esse vídeo tantas vezes, já contei o número de pessoas que tinham ali, né? E aí, na troca das rodas, você vê que um vai lá, desparafusa, o outro vai lá, tira o parafuso, o outro coloca a roda, o outro vai lá, coloca o parafuso e parafusa, e os 4 ao mesmo tempo fazendo isso, enquanto tem 2 abastecendo, né? Mas como é que eles chegaram nessa excelência de trabalho em termos de resultados, né? Você pega um negócio de 2 minutos que vira 2 segundos com seres humanos lidando, né? Logicamente que a tecnologia avançou bastante, porque antes você tinha uma chave de roda que não era elétrica, agora você tem lá aqueles revólveres elétricos para troca de pneu, então você tem aumento da tecnologia, que é um dos grandes pontos da humanização, que eu sempre cito nos meus vídeos, né, viu, Edson? As pessoas falam às vezes, a parte humanizado é respeito, é cuidado, tudo isso, com certeza, mas isso é o mínimo, né? Respeito, cuidado, atenção, privacidade, autonomia, mas a inclusão da tecnologia, que foi o que o próprio ser humano inventou para melhorar o seu próprio conforto, também é humanização, né? Utilizar as evidências científicas, que é a própria tecnologia que o ser humano inventou, faz parte de um dos 3 pilares da humanização do parto, né? As evidências científicas, junto com o protagonismo, a autonomia da mulher, e com a equipe transdisciplinar. O Ricardo falou de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, que são todos conceitos que andam juntos, mas quando a gente fala de um trabalho colaborativo desse tipo ali, a gente está falando de transdisciplinaridade, que é quando você tem, além de cada um no seu quadrado, porém todo mundo sabendo o que o outro está fazendo, porque se um fizer errado, o outro atrapalha o outro, e aí não dá certo o resultado final lá na frente, em prol do mesmo resultado, que é o que acontece e o que a gente propõe dentro da assistência humanizada ao parto e nascimento para as equipes que trabalham com parto e nascimento, que cada um tem sua função, mas cada um tem que saber o que o outro faz para justamente saber em que hora vai agir ou deixar de agir, um não atrapalhar o outro, pelo contrário, um ajudar o outro, né? Já tive vários debates, já conversei com a Cal sobre isso também, que num passado aí tinha um curso que era que eu falava de temas obstétricos para doulas, e teve algumas pessoas falando, não, doula não tem que saber nada de obstetrícia. Eu falo, não, como não? E ela tem que saber o que acontece na hipertensão gestacional, tem que saber o que acontece no diabetes gestacional, porque a parte emocional que ela vai ajudar essa gestante, é importante que ela saiba desses assuntos, né? Então não é que ela não vai fazer uma faculdade de obstetrícia para se tornar uma médica obstetra, mas ela tem que saber da parte básica do que acontece, assim como todas as áreas. O que eu penso, todo mundo tem que saber de tudo. Tamires, coloca todo mundo em tela grande aqui para a gente fazer a roda agora, e eu quero saber de vocês, o que vocês pensam, se vocês acham que esse vídeo ajuda também a fazer uma analogia, e como que vocês pensam que a gente pode chegar nesse formato aí. Eu falo com o Vitor, às vezes com o Rafa, falo, gente, se for uma hemorragia obstétrica, a gente tem que ter, ou se for uma conversão de parto normal para cesárea que a gente precisa fazer de forma muito rápida, se a gente tiver numa sala que vai demorar para o outro acender a luz, para montar a sala, para conseguir resolver tudo, e tromba um com o outro, tu cai e derruba a caixa, comparado a quando a gente faz a coisa totalmente alinhada, a gente tem uma grande diferença para conseguir
resultado final. O que vocês acham? Calma, não se atropelem. Bom, Fala aí, Edson. eu vou começar falando, então, porque tem uma coisa aqui que eu queria falar, né, que eu estava vendo hoje. Essa dificuldade que foi relatada, essas resistências que existem, né, principalmente da categoria médica, eu vejo hoje muito claramente que, de certa forma, isso se enquadra até na definição de negacionismo, né? A gente vê aí como que as organizações médicas, elas têm um certo comportamento negacionista. E aí, hoje, por curiosidade, eu fui ver assim, o que é o negacionismo. E realmente o negacionismo tem algumas características que, quando a gente vê, se encaixa muito bem. Tem, por exemplo, teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Bom, essa coisa de trabalho cooperativo com enfermeira, isso é um projeto para excluir os médicos do cuidado obstétrico. Isso é uma teoria de conspiração, né? É uma iniciativa para reduzir custo, né? Uma assistência pobre para pessoas pobres. É uma teoria de conspiração. Então, vejam como que tem, e tem mais. A supressão de evidências, isso também tem muitas vezes, quando você diz que enfermeira só vai nascer chuchu, ou seja, como se elas não tivessem a competência para identificar o desvio da normalidade. Isso aí é uma supressão da evidência. A evidência fala exatamente o contrário, mas nós temos aí a supressão da evidência, que aparece não apenas na opinião, mas ela aparece o tempo todo nas normativas dos conselhos, por exemplo, quando eles dizem que, né, o trabalho da enfermeira precisa ser supervisionado pelo médico. Eu não sei o que eles querem dizer por supervisão, mas isso é uma supressão de evidência. O que mais? Lógicas falaciosas. Isso também tem bastante quando você diz o que é uma lógica falaciosa. É uma afirmação que até pode parecer verdadeira, mas não é. E uma muito comum, que ela é usada para cercear a atividade ou para, de certa forma, criar obstáculo à atuação da enfermagem, é de que existem condições obstétricas que podem ocorrer em qualquer parto, muitas das vezes imprevisíveis. É a tal história da caixinha de surpresa, que pode se abrir a qualquer momento, a gente não sabe o que tem dentro. Então, por via das dúvidas, é melhor que realmente o médico esteja lá o tempo todo. Isso é uma lógica falaciosa, né? A gente pode, uma hora, até explorar só essa ideia da lógica falaciosa, da caixinha de surpresa, que é uma lógica falaciosa. E aparece também aqui, uma das características, os fake experts, né? Os especialistas fakes, que eles aparecem, muitas vezes profissionais até de outras categorias, que não têm uma compreensão do que é o parto e realmente ficam vendo. Enfim, eu gostei muito dessa história do negacionismo, e a gente vê que realmente essa história tem muitas características que são identificadas como negacionistas, né? Eu não sei aí o que vocês acham, mas eu fiquei realmente muito entusiasmado com essa interpretação que eu estou vendo aqui, e agora no fim do dia isso. Vitor, e aí? Que outra Diga coisa. lá. Posso falar? Ah, não, pode falar, viu? É que eu estava seguindo a sequência do Me Inscreva aqui, que a gente tem um chat interno aqui, mas pode falar. Esse gancho que você falou, Edson, porque também é aquela ideia, né, entra aí talvez no negacionismo também, de que se esse profissional, né, numa ótica de um trabalho conjunto, a pessoa não pode saber o que eu faço, porque senão ela vai fazer o que eu estou fazendo. Tipo, entendeu? É uma teoria de conspiração, não sei, né? Não, como é que você vai fazer isso? Não? Então, assim, como fisioterapeuta, é muito isso. Não, mas se a fisioterapeuta começa a fazer, vai fazer esse trabalho ali, aí a doula, tá vendo? A doula, na próxima doula vai fazer o trabalho da fisioterapeuta. Então, não dá para fazer, para estar junto nesse processo, né? Então, assim, existem ainda essas ideias muito ainda fortes, né? Em relação aqui. Vou falar de palmas, assim, a gente tem uma dificuldade ainda grande para introduzir a enfermeira obstetra, né? Agora a gente tem aqui a nossa enfermeira obstetra, a doutora Cris, a gente fazendo parte da equipe, atuando já nos partos, no particular, mas que não é uma realidade, né? Porque ainda se tem esse medo, né? De que ter a enfermeira, na verdade, está até difícil para a gente entender exatamente qual é o medo, né?
Mas ainda tem essa dificuldade aqui, quando eu vejo que isso já tem caminhado mais fora daqui. Mas isso tudo é trabalho também, né? Eu acho que estar aqui nesse momento também, e tomara que muita gente possa ver, para abrir esse olhar, essa possibilidade da gente realmente pensar que as coisas podem ser diferentes. Eu posso falar, Bruno? Fica à vontade. Eu acho que o Edson é muito brilhante. Eu tenho umas mesas assim, de aula junto com o Edson. Ele é um mineirinho que ele vai tirar umas coisas. Essa história que você colocou agora, da forma como você coloca isso, eu acho que é muito interessante mesmo, porque o negacionismo é a negação, no nosso caso aqui, da ciência, né? Então, a invenção de que tinha um remédio, a invenção, vamos falar de tempos recentes, que não havia, que era uma gripezinha, que a gente viu como é que foi a repercussão disso dentro da classe médica, né? Assim, eu acho que se a gente novamente cortar na carne, no caso da epidemia, o Conselho Federal de Medicina tem uma responsabilidade absurda sobre o excesso de mortes que a gente teve aqui no Brasil. E se a gente for ver as taxas de cesárea, se a gente for ver os desfechos de prematuridade no Brasil, se a gente for ver o que o Nascer no Brasil colocou, assim, tá antigo. Eu sei que o Nascer, a segunda pesquisa está em andamento, mas é a pesquisa que a gente tem mais, assim, no meu caso, a quantidade de intervenção que o bebê sofre desnecessariamente no parto, que vai de afastar o bebê da mãe, que é uma intervenção, até aspirar o seu estômago, até colocar oxigênio sem necessidade. Quer dizer, essa característica, isso é o negacionismo da ciência. E na nossa aqui, intradisciplinaridade, na nossa divisão de responsabilidades de atuação, de uma maneira geral, por exemplo, no caso da enfermagem, que é esse medo absurdo, né, que os médicos têm, quer dizer, a enfermagem é formada na ótica da não intervenção na assistência ao parto, por exemplo. E eu tenho que convencer um residente que faz o curso de reanimação, que passou meses trabalhando no CTI neonatal, de que tudo aquilo que é fundamental ele aprender, ele vai em 1% vai intervir e 9% das vezes ele vai ajudar no estabelecimento da respiração e 90% a decisão dele de ser conservador do ponto de vista da não intervenção é a mais benéfica para o bebê possível. Então, assim, é muito difícil tirar o doutor desse lugar, inclusive, às vezes, os jovens. E a gente está se desafiando a isso, né? Então, assim, essa discussão, quando a gente se mistura, é porque a gente tem do nosso lado grupos que estão trabalhando formalmente na não intervenção e que, quando precisam de intervenção, eles estão ali apostos, como é no caso de uma gestante de risco, entendeu? Então, assim, é muito rica essa afirmação, porque, no fundo, isso é também negar a ciência. Isso é também negar a ciência. Afastar um bebê da mãe, aspirar o estômago de um bebê, colocar oxigênio no bebê que está respirando, isso é afastar a ciência, porque isso já está antigo. Se a gente for falar de fisiologia do nascimento, as afirmações, as descobertas, as evidências que sustentam a não intervenção já são antigas. Já são antigas. A importância do trabalho de parto e num bom desfecho do nascimento, o que já está publicado é antigo, é lindo, tem pouca coisa nova para dizer mudei, entendeu? Como, por exemplo, na assistência à hemorragia, né, Braulio? Na assistência à hemorragia tem muita coisa nova, né? Apesar de ser uma exceção, tem muita coisa nova. É importante a gente falar, porque é uma emergência absoluta a hemorragia pós-parto. Tem muita coisa nova. Então essa... Mais uma vez aqui, a possibilidade... Se eu aqui fico com água na boca de trabalhar com vocês, entendeu? Se eu pudesse estar numa equipe aqui, se no meu plantão pudesse ter esse time aqui, se no meu mundo privado... Eu graças a Deus, consegui, junto aqui com meus colegas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma equipe aqui, eu mais fico representado, que a gente chama de equipe parto ecológico. Eu estou muito à vontade com as anestesistas, com as obstetras, com as enfermeiras obstétricas, muito à vontade. A gente tem um trabalho colaborativo.
a gente se pega, porque eu acho, nós médicos, eu acho que aquela coisa, eu acho que o nosso autoritarismo profissional, estrutural, de saber que só a gente tem que melhorar isso muito em nós. Vamos dizer, careta e chavão, lugar de fala, né? Que essa coisa assim. Mas no meu de médico, eu acho que eu fico confortavelmente favorável de falar isso. Temos que cortar na carne essa decisão de achar que só a gente sabe das coisas. A gente sabe pouco. Cada um sabe pouco, junto a gente sabe muito. Se a gente puder trocar, é maravilhoso. É maravilhoso. Quem ganha são os bebês, são as mães, são o sistema de saúde, a economia em torno disso. E tem um monte de coisa aí que a gente vai ganhar. É muito bom isso que o Ricardo fala, só para complementar, acho que tem um lugar também um pouco egóico, talvez, né? Dilma também falou um pouquinho sobre isso, de querer intervir, de querer fazer algo, de mostrar ser visto, né? Existe um cuidado muito grande de você estar observando, de você estar ali compondo essa equipe para esse cuidado ser integral e esse atendimento ser de excelência, e na maioria das vezes não vai ter intervenção, né? Vai ser só esse acompanhamento, e não precisa ficar com essa dificuldade, mas porque a doula fez mais isso, ou a fisioterapeuta fez aquilo. Não é sobre nós, né? Não é sobre a assistência, é sobre aquela pessoa que está parindo, é sobre aquele bebê. Então, o desfecho positivo é no lugar de deixar que seja o mais natural, o mais cuidadoso e o mais respeitoso possível, e a intervenção vai vir no momento que ela se fazer necessária, né? Não precisa, como o Ricardo disse, não precisa aspirar o bebê só porque, eu sei fazer, ou quero fazer de conta que eu estou aqui salvando esse bebê, né? Claro, tem um momento que realmente é importante que isso aconteça, que vai precisar de uma intervenção, vai precisar de uma cesárea, não tem como o médico falar, não, deixa que tudo aconteça naturalmente, não dá para ir para esse lugar. Mas tem lugares que a gente pode deixar acontecer o curso normal e todo mundo caminhando junto para que isso chegue a ser o mais respeitoso possível para aquelas pessoas que estão passando, para aquela família se sentir também respeitada e cuidada nesse lugar, né? E a gente tem muito mais desfechos favoráveis nesse sentido, tanto de satisfação, quanto de saúde materna, quanto de saúde dos bebês, quando a gente não intervém sem necessidade, né? Vitor e Glaucio, quero saber de vocês. Deixa eu só, pessoal, o Braulio comentou, né, que eu também sou do sindicato, então, assim, só trazer um ponto de uma discussão, assim, essa questão que a gente está colocando é que, para mim, a gente fica, às vezes a gente acaba discutindo muito no âmbito de um subjetivismo, de tipo assim, de uma coisa meio que do inconsciente daquelas pessoas, tal, sem buscar discutir de fato quais são os fatores estruturais que estão envolvidos com isso, né? Então, mesmo a questão de, às vezes eu brincava, né, da discussão de alienação, humanização, tem um certo grupo de um grupo meio que ludista da saúde, né, que assim, parece que as coisas não podem meio que atentado contra as máquinas, né? A gente não pode ter tecnologias, a gente não pode ter avanço, a gente não pode ter mudanças das técnicas, mudança da organização do trabalho, isso que o Braulio estava mostrando, né, daquela dinâmica, no caso da Fórmula 1, no caso da assistência ao parto, no caso do trabalho em geral, a gente não pode ter mudança. E, por outro lado, ainda, como isso não é um processo linear, é uma questão de contradições, as apropriações que as equipes, que essa expansão do trabalho vai tendo em reorganizar o trabalho para também manter-se subordinado a uma lógica perversa. Então, por exemplo, isso que vocês estavam colocando como um desvio é também um fator estrutural, a questão de o médico, apesar de ter uma equipe, o médico se tornar meio que um líder dessa equipe e os outros subordinados. Então, há interesses envolvidos nisso aí, né? Não é uma questão simplesmente de o desenvolvimento das tecnologias, o desenvolvimento dos conhecimentos vai gerar uma equipe transdisciplinar. Não. A lógica que é envolvida nesse processo histórico é de que essa equipe ela se amplia,
mas a estrutura para se manter subordinada a certos interesses, ela continua sendo uma estrutura vertical, para continuar obedecendo esses interesses, né, para não subverter essa ordem. Então, assim, não é meramente uma questão de conforme a história se desenvolve, mais tecnologias são agregadas, mais profissionais são agregados, mas novas dinâmicas de trabalho e de subordinação a interesses outros que não da gestante, que não da equipe de trabalho, mas, inclusive, se for pensar os altos índices de cesárea, a lógica dos planos de saúde, por que no Brasil o setor privado tem tanta cesárea, as intervenções, inclusive, é interessante a gente ver como a maior parte das intervenções, né, que subvertem as evidências científicas, muitas delas têm a ver com acelerar o trabalho de parto, com acelerar o processo de parto, para poder aumentar a produtividade do trabalho de uma forma geral, essa produtividade da assistência ao parto de uma forma geral, né? Então, você vai vendo que, na verdade, há interesses não ditos ali e que se manifestam como um médico doido que, enfim, é contra coisa, cria uma teoria da conspiração ou algo assim, mas que, no fundo, há interesses ali que não são ditos e que esses interesses e essa discussão é que a gente precisa trazer à tona para mudar a estrutura da sociedade, né? A gente estava mencionando os 4 anos de trevas que a gente teve, não é um mero grupo de loucos que apareceu, né? Tem interesses envolvidos aí muito fortes. Não é à toa que eles tiveram tanto apoio de uma parte tão poderosa, né, dos empresários e do Brasil. Então, assim, há interesses muito fortes envolvidos, né? Se a gente ficar só no âmbito de demonstrar as insanidades desse pessoal, a gente acaba não tendo uma noção real de quais são os inimigos que não aparecem, né? Que não dão as caras, que jogam essas pessoas para poder ser o porta-voz dos seus projetos de retrocesso, de manutenção do status quo e tal. Então, assim, minha questão só era para atentar para esse ponto, que nessa dialética de humanização, alienação tanto da questão da gestante, mas alienação dos trabalhadores da saúde também, é algo que a gente precisa discutir como um todo. Mas, enfim, é uma discussão que só isso aí já daria muita coisa, mas eu estou falando que isso tem muita relação com essa questão da gente estar discutindo da transdisciplinaridade e da ruptura com esses modelos arcaicos, né? Tudo isso a gente precisa entender algumas estruturas que estão por trás disso, que mantêm isso, né? Que garantem que... Eu acho muito engraçado porque é um campo que não é simplesmente que as evidências científicas não são seguidas muitas vezes, mas quando tem evidência científica, eles fazem o contrário ainda da evidência científica, tipo, o impulso para fazer o contrário é tão forte, né? Não é nem que elas são incorporadas assim, de forma escolhida, elas são aplicadas ao contrário para poder atender a certos interesses. Então, algo muito forte, muito estrutural. Hein? Era isso. Cláudio, eu vou querer ouvir você falar, mas já aproveitando a deixa que a gente tem mais 8 minutos para terminar, e eu vou passar uma pergunta da Paloma para você, porque eu quero que você responda isso, e quero saber o que você vai falar também, que é uma pergunta sobre parto domiciliar, mas diga aí o que você vai falar, e na sequência eu já coloco a pergunta. Bom, eu acho que eu e o Vitor, a gente fez a inscrição meio que junto aqui, e nós pensamos um pouco nas mesmas coisas, assim, porque essa questão da subversão e da forma de estar no mundo, sabe? Eu acredito muito que esse modelo que a gente propõe, né, de um trabalho colaborativo, de colocar a pessoa que está gestando no centro realmente do cuidado, né, e do respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas, de uma assistência antirracista, tudo isso entra muito em conflito com esse sistema capitalista corporativista que a gente tem, que é um pouco o que a Cal comentou, né, assim. Então, quando o Edson traz essa questão do negacionismo, a gente vê muito forte a associação dessas coisas, né? Então, aquilo que a gente vê acontecendo na assistência tem um conceito filosófico, político, econômico que também está por trás disso, sabe? E que está estruturando, como o Vitor falou, né, todo esse sistema. Então, eu acredito muito que é disso que a gente está falando, de uma forma de trabalho progressista, né, que vai entrar em choque, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o SUS, que é um sistema que entende a saúde como um direito, né? E para mim, a questão do parto, a questão do tempo, a questão da produtividade, tudo isso tem a ver, né, com a saúde como direito e promoção de saúde. Quando a gente fala de aumentar índices de parto normal, a gente está entrando em choque com o sistema produtivista da cesariana. A gente sabe disso, né? Que a cesariana ela é mais rápida, ela gera mais lucro, né? Então,
o que a gente está lidando não é simples. E tudo isso também tem a ver com esse trabalho colaborativo, né? Então, são muitas coisas, né, Victor? Eu fico pensando, assim, de como que a gente consegue sintetizar e colocar tudo isso que tem de base, né? Mas para mim é muito claro isso. Quando você se detém, né? Quando você está ali pelos direitos sexuais e reprodutivos, pela medicina baseada em evidências, quando você tem todo esse arcabouço teórico, fica muito mais fácil trabalhar em equipe, né? A gente consegue, talvez, quebrar esses padrões. E aí, vamos ver a pergunta da Paloma aqui. Sobre a questão do parto Ela diz o seguinte, a segurança do parto domiciliar, eu gostaria que o nosso Dream Team de convidados e convidadas comentasse o trabalho colaborativo no contexto do parto domiciliar, que é uma pergunta excelente, inclusive. Tá bom. Bom, eu vou tentar trazer um pouquinho sobre isso. Primeiro que eu gosto muito do parto domiciliar, porque a gente falou de muitas coisas aqui, mas tem a questão da continuidade do cuidado, da mulher conhecer a pessoa que vai atender o parto durante o pré-natal, de criar vínculo, de ter um processo ali de segurança e confiança mútua, que eu acho que é fundamental. A nossa assistência hoje hospitalar, ela é muito fragmentada. Se você pensar que muitas vezes essa mulher chega no hospital do SUS, né? Estou pensando aqui no meu cenário de SUS, e ela não conhece a equipe que vai atender ela muitas vezes não tem informação de qual o processo que o corpo dela vai passar. Então, isso é muito danoso, né? E no parto domiciliar, a gente consegue fazer essa construção de vínculo, essa construção de informações que a Cal trouxe tão bem, né? A importância das informações e das mulheres terem conhecimento, né? Dos direitos, dos processos. Então, eu acredito muito que esse processo do parto domiciliar, da continuidade do cuidado, ele é muito bonito. É pré-natal, é parto, é pós-parto, né? É um cuidado ali que se mantém. E quando você conhece também essa mulher, essa família, de um outro lugar, vamos dizer assim, né? Você sabe a história, você sabe o contexto de vida, isso agrega muito na assistência ao parto. Então, a gente percebe que o parto não é aquilo só biológico, né? Tem muitas esferas nesse acompanhamento. E sobre a questão da segurança, a gente tem recentemente uma revisão também que saiu da segurança do parto domiciliar, né? E a assistência colaborativa, ela é fundamental. Você precisa ter um plano muito bem feito, né? De transferência, se você precisar, um plano B que a gente fala, né? Então, uma comunicação muito clara ali entre quem está nessa assistência do parto domiciliar para quem vai receber essa mulher num hospital, num nível de complexidade maior, né? Então, isso é fundamental, ter os protocolos de segurança, ter uma atuação em equipe, médico obstetra, anestesista, muitas vezes a gente precisa desses recursos, né? Então, acho que é fundamental e, assim, eu não sei na experiência de vocês, mas na minha aqui a gente tem conseguido construir boas parcerias, né? Sempre um pouco alinhado aí essa forma de estar no mundo também, que eu acho que traz e nos dá sustentação teórica para esse atendimento que a gente faz. Então, para mim é fundamental, assim, a gente ter, para essa segurança do parto domiciliar, um trabalho colaborativo em equipe com todos os profissionais, pediatra, anestesista, médico, que muitas vezes a gente não vai usar, como o Ricardo falou, né? Muitas vezes tá ali, mas a gente não vai usar, mas é importante que ele esteja ali para os casos em que são necessários. Igual seguro de carro, né? Eu sempre falo para a gestante, eu falo, ó, o médico obstetra, médico anestesista, médico pediatra, é bom funcionar igual seguro de carro. Eles estão ali se precisar, se não precisar é melhor, né? É mais ou menos assim. E tem um ponto-chave bem interessante que você colocou, Glaucio, de parto domiciliar, que eu também gosto muito desse assunto. Eu sempre falava, se eu fosse mulher, um dia eu ia parir em casa, né? Porque quem decide isso é a mulher, né? E eu já participei de alguns partos domiciliares, acho fantástico, assim, o ambiente é realmente muito diferente do hospital. Tem um trabalho canadense muito interessante falando de trabalho colaborativo, não sei se é isso que você citou agora, mas que eles comparam, assim, parto domiciliar com um plano B bem definido com a mesma equipe, ou com continuidade de cuidado da mesma equipe, versus parto domiciliar sem esse continuidade de cuidado. Por quê? O que acontece? Você tem muito mais intercorrências quando não tem a continuidade de cuidado, porque primeiro que essa equipe aqui, ela fica segurando em casa com dó de transferir, fala, não, eu vou transferir para um lugar lá que é muito ruim, que não gosta de parto domiciliar. Aí, segundo, que quando transfere já está com a bomba estourando, literalmente,
E aí aquela equipe lá ainda faz vistas grossas. Ah, não, peraí, vamos avaliar mais um pouco, esperar mais um pouco, ver o que acontece, só que eles não acreditam que já estava acontecendo uma coisa naquele domicílio, né? Então, essa descontinuidade do cuidado, ela realmente mostra e ela fala contra a assistência ao parto domiciliar, porque quando você vai olhar números gerais de parto domiciliar, se você englobar todos no mesmo número, aqueles que têm a continuidade de cuidado versus o que não tem, você vai ver uma diferença bem grande de números, né? Gente, esse assunto ele é realmente bastante interessante, intrigante e longo, né? E a gente poderia realmente falar muito mais coisas disso, mas eu espero que tenha saído várias sementes aqui para as pessoas pensarem, cada um que ouviu a gente, que viu a gente, passa esse vídeo para frente, manda para outras pessoas. Alguém falou que quer mandar para o Lula, né? Eu vi no comentário aqui, manda para o Lula, para a equipe do Ministério da Saúde, manda para todo mundo. Eu acho que quanto mais esse assunto chegar, principalmente na demanda das mulheres pedindo para que isso aconteça, eu acho que é muito mais forte até do que chegar lá naquele cara negacionista que não quer nem ouvir o que a gente está querendo dizer, né? Comentários finais rápidos de cada um, que a gente já estourou o tempo, e um tchau para todo mundo. Começando, vamos na ordem. Vai, Ricardo, já abre o microfone. Primeiro agradecer e reforçar que eu gostaria de ter vocês todas no meu campo de trabalho diário. Deu vontade mesmo. É um prazer. Só uma coisa do parto domiciliar. Nós aqui no Rio somos literalmente perseguidos na assistência, até para prestar backup pelo Conselho Regional de Medicina. Então, isso é uma questão que limita muito e a gente passa apertos com isso. E a segurança do parto domiciliar, as evidências todas mostram, ele é 0,2% dos partos no Brasil quando é planejado, então ele não importa, ele não disputa nada com ninguém e eles respeitam um direito inalienável, que é um direito de escolha e de fato. Mas e é científico, e há ciência nisso, principalmente a segurança, ela está na construção, a construção da segurança, ela está fundamentalmente no pré-natal. Então, nós temos que discutir isso de peito e mente aberta. Mas é 0,2%. Eu acho que eles morrem de medo disso. O meio morre de medo disso. Eu gosto aquela história, né? Já pensou agora todo mundo resolver parir em casa? O que será dos hospitais, né? O que será dos hospitais? 0,2%. A gente se desafia a isso, mas a gente se desafia a melhorar muito a assistência no parto hospitalar, as nossas intervenções desnecessárias, a desumanização, o não respeito à ciência, o desrespeito à mulher, a invasão do corpo da mulher e do bebê. Então, isso é um desafio que... E aí, mais uma vez, eu acredito muito no trabalho em equipe, no trabalho colaborativo, nas expertises individuais e coletivas. Então, é muito importante, é muito importante. E obrigado pelo convite, Brau. Foi um prazer estar aqui com vocês todos. Obrigado, Ricardo. Podem pegar a fila aí, cada um, e ir falando sem precisar chamar. Bom, eu também queria agradecer aí o Braulio, a toda a equipe da Reúne, e o prazer de estar aqui com toda essa equipe maravilhosa também. Bom, eu acho, quando a gente fala de trabalho cooperativo, muitas vezes a gente tem assim um entendimento que nós estamos falando da equipe que está ali atuando, assistindo essa mulher dentro de um hospital ou dentro de uma equipe de parto domiciliar. Mas eu queria, eu acompanho muito e trabalho muito com pré-natal e mesmo no Ministério da Saúde, em ver assim a rede como um todo, né? Na verdade, nós somos uma equipe muito grande, né? Então, quando a gente fala assim, a equipe da atenção primária que está no posto de saúde fazendo pré-natal e a equipe que está no hospital cuidando do parto, às vezes parece que há uma oposição, que são duas equipes. Na verdade, não são duas equipes. A gente tinha que enxergar esse processo como uma única equipe. É óbvio que é maior, mas tem as suas complexidades, né? Mas isso vale também para o parto domiciliar, que é uma interpretação que às vezes os organismos médicos não conseguem enxergar, acha que o parto domiciliar é um parto fora do sistema, que é uma atuação isolada. Não, isso aí está plenamente, ele tem que estar integrado dentro do sistema, porque o desvio da normalidade ele é previsto a todo momento. Ora, se ele é previsto, então é óbvio que isso tem que estar dentro do sistema, né? E eu penso que o parto domiciliar ele não existe como política pública, mas ele devia existir como política pública, né? Ele devia ser colocado lá na diretriz de assistência ao parto normal, que em 2016 não foi colocado, né? Mas enfim, eu acho que deve haver uma discussão naquela hora
Mas é isso, é uma grande equipe, né? É um grande trabalho cooperativo que envolve até o pessoal da atenção primária, que também está fazendo pré-natal. Mas um abraço aí, pessoal, muito bom. Bom, tomara que tenha mais, viu, Braulio? Com certeza teremos. Para quem está assistindo a gente, quase toda quinta-feira, não é toda, mas quase toda a gente faz, quando a gente consegue reunir um time de pessoas e um tema bem interessante, a gente faz. Se a gente tivesse esse volume de logística para fazer toda quinta-feira, quem sabe logo mais a gente consiga. Quem mais? Eu queria dizer... Posso Melhor, seguir? então vai, Vilma. Só para dizer essa questão do parto domiciliar, realmente aqui também nós temos esse mesmo caso que o doutor Ricardo falou. Os pediatras aqui não podem estar presentes na cena do crime. Eles até vão uma hora depois, um ou outro, se você chamar, eles até vão, mas a gente teve assim perseguições mesmo do CRM contra o nosso único médico que dava assistência. Então, é um processo que a gente agora tem mais um médico e todo um processo, porque na hora que chega no hospital, o médico ele realmente está sendo pressionado pelo conselho para não apoiar de forma alguma o parto domiciliar. Enfim, eu acho que a gente precisa entender que tudo isso é um caminho sem volta, né? A gente está caminhando assim, eu que estou quase 40 anos vendo esse crescimento, e eu estou num lugar pequeno, que assim, eu pude ver muita coisa, realmente, a mudança que nós tivemos nesses últimos anos, e eu acho que é isso que vocês falaram, né? A mudança, ela vem, o nosso trabalho é esse, da gente ajudar na conscientização das pessoas, da gente promover essas reuniões, esses encontros, essa divulgação, essa reflexão, para que as mulheres, os casais, as famílias entendam que realmente a gente pode fazer a diferença, e quem vai fazer mudar somos nós, mulheres mesmo, através da nossa demanda. E eu agradeço demais estar aqui, eu me sinto completamente honrada, muito obrigado, Braulio, e a todos vocês que estão aqui e com quem eu pude ter a honra de compartilhar esse momento tão rico. Obrigada. Obrigado, Vilma. Agora, Glaucio, aquela hora travou, eu tive que escolher uma. Tudo bem, tudo certo. Não, eu agradeço muito também o convite, é uma honra estar aqui com vocês, né, nessa conversa tão potente, e eu gosto muito da fala do Edson também, achei muito interessante, e eu sonho com um dia em que a gente vai ter casas de parto para as mulheres que precisam de casas de parto domiciliar no SUS, para as mulheres que querem escolher esse contexto de parto, sabe, como um direito mesmo sobre o corpo, né, que eu sempre fico pensando do ponto de vista da mulher, se ela quer ter um parto em casa, e muitas vezes ela não tem, enfim, né, condições financeiras e tudo mais. Hoje ainda é muito elitizada, se a gente for olhar por essa ótica, né? Então, eu acredito que é um direito mesmo de escolha das mulheres, com segurança, com uma referência bem construída, com protocolos, né, de pré-natal, de atenção ao parto. Então, eu acredito que a gente pode também trabalhar nesse avanço, para aumentar o 0,2, que eu acho que muito mais mulheres poderiam ter um parto domiciliar, né, e poderiam ter uma experiência positiva de parto nesse contexto, com parto domiciliar como uma política pública do SUS. Obrigada. Eu posso ir? Deixa eu só... Eu já emendando com a Glau, né, eu acho que a Glau comentou uma coisa da parte da elitização, e um ponto que eu acho muito importante nessa discussão é o seguinte, né, a gente não pode deixar essa questão do parto humanizado, a questão dos direitos reprodutivos, virar uma questão de nicho, né, de quem tem poder para pagar sobre isso, né? Então, a necessidade de que a gente, tanto da parte dos profissionais como dos usuários que estão envolvidos com essa discussão, que a gente não caia na armadilha de só fazer, eu vou fazer a minha parte individual aqui, no meu atendimento direto e tal, mas entender que isso é uma luta mais ampla, né? Aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, assim como tem interesses estruturais envolvidos nisso, a resolução dessas coisas não basta simplesmente a gente fazer uma prática coerente individual. A gente precisa ampliar o espectro para a gente não ter uma luta simplesmente individual, a necessidade de uma luta coletiva, né? E daí eu falo isso para a gente, a necessidade de se organizar
não só nos ambientes da questão, e concordo com a Vilma tinha colocado da questão da luta das mulheres, é uma luta das mulheres e é uma luta da sociedade como um todo, né? É uma luta da sociedade como um todo porque tem a ver com a gente sobrepujar os interesses esses grandes interesses envolvidos por interesses coletivos, né? Interesses que são, na verdade, não só de uma parcela pequena de os donos de hospitais, donos de plano de saúde, donos, enfim, os empresários envolvidos com isso, os interesses corporativos dos médicos, mas é um interesse da sociedade, que a sociedade avance, né, que a sociedade consiga se livrar disso. Então, o pessoal brincou de comentar com Lula, mais que comentar com Lula, a gente precisa se organizar para que coletivamente a gente consiga impor essa agenda, seja com Lula, seja sem Lula, para poder avançar nisso coletivamente. A gente não depender simplesmente de alguém resolver isso pela gente. Façamos nós por nossas mãos mesmo e que a gente consiga resolver essas coisas. É isso, pessoal. Um grande abraço aí para vocês. Um prazer muito grande estar aqui discutindo com vocês, podendo conversar com todo mundo aí. E um grande beijo, boa noite aí. Tchau, tchau. Obrigado, Vitor. Agora, a Cal. Foi ótimo estar aqui com vocês. Muitos pontos bem importantes levantados. Entrando um pouquinho nessa questão que a Klaus trouxe, do Vitor trouxe também, como é importante a gente se organizar também, a gente lutar pelo direito, né, das pessoas que querem experiências de partos diferentes, né. Não existe um certo ou errado, existe o caminho que faz sentido para aquela pessoa que está gestando e dentro da realidade dela e da possibilidade do risco habitual ou do alto risco daquela gestação, né? Então, isso é muito importante também. Queria colocar também, aproveitando, falando um pouquinho de luta, né, nesse sentido, a dolagem ainda está no processo de regulamentação, então a gente está caminhando aí com uma PL nacional para a regulamentação do exercício da profissão. Então, todo mundo falou aqui dessa possibilidade, né, dessa necessidade da gente ter esse trabalho colaborativo, dessa interdisciplinaridade, da gente estar caminhando junto nesse processo. A gente está lutando bastante com isso para que todas as pessoas gestantes, todas as mulheres tenham acesso a doula em todos os ambientes que elas escolherem para parir, que elas possam ter experiências positivas de parto, que a gente já sabe que isso traz. Teve alguém que falou, né, do comentário do Ministério da Saúde. Semana passada aconteceu uma audiência pública onde uma representante do Ministério da Saúde já falou que reconhece doulas como profissionais, que reconhecem a função dessas profissionais no lugar do cuidado também, desse suporte contínuo. Então, estamos saindo de um momento de trevas, né, de um governo que realmente trouxe muitos retrocessos, e estamos levantando e caminhando juntos, todos, pelas mulheres, pelas pessoas que gestam, pelas pessoas que estão chegando no mundo também, olhando para esses bebês, para que eles possam ser acolhidos também, e chegar num ambiente respeitoso, num ambiente realmente mais confortável, né? Eles não precisam passar por tudo que a gente sabe que muitas vezes a maioria das mulheres, pessoas que estão passando por partos violentos vivem, né? Isso leva isso para um lugar da sociedade mesmo traumático. A gente precisa realmente mudar a forma de nascer, a gente precisa mudar a forma de como a gente olha para as pautas femininas, para as pautas das mulheres, as pessoas que têm úteros, que estão aí levando a sociedade para frente, porque no final das contas somos nós que estamos parindo, digamos assim, né? E precisamos de aliados nesse sentido. Muito obrigada por todos, muito obrigada por estar aqui, pela fala de cada um. A gente se complementa, né? Acho que essa é a ideia principal. É isso mesmo, Cal. Gente, obrigado. A gente acabou passando um pouquinho do tempo, mas acho que queria que nossos youtubers espectadores nos desculpem. E também, como o vídeo fica gravado também, a gente sabe que muita gente assiste depois, pode assistir em 2 vezes, às vezes a pessoa não tem paciência de ficar ouvindo tudo, coloca lá 2 vezes, daí vai mais rápido para conseguir ver. Eu sou desse tipo, porque às vezes eu pego e já coloco em 2 vezes. Tem no Spotify agora, tem uns podcasts que você consegue colocar em 3 vezes até. Aí você fica lá, quase que desmonta o cérebro. Bom, gente, obrigado por todos e todas que estiveram aqui com a gente, tanto aqui no programa quanto ali nos comentários.
Mandem esse vídeo, viu, turma? Manda o vídeo para todo mundo para assistir, manda lá para o Lula ou para todas as pessoas que podem ajudar a gente de alguma forma política para que as coisas aconteçam. Semana que vem teremos o Reúna Convida, que vai falar sobre parto respeitoso, que a semana que vem é a semana do parto respeitoso. E aí a Reúna tem algumas programações, alguns posts para lançar, e inclusive daí vai ter o Reúna da semana que vem não serei eu o apresentador, vai ser a Ângela, a apresentadora, e vamos falar desse assunto aí. Gente, obrigado, boa noite a todos, vocês que estão aqui comigo na sala, não saiam, fiquem nos bastidores, tá? Quem tá no ao vivo aí, gente, tchau, beijão, até a próxima.